Alô, tá gravando? Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar aqui a resposta do Papa Francisco a críticos, do Sínodo, especialmente no contexto de um livro novo que lançou aí, que conta com, se não me engano, a introdução escrita pelo Cardeal Burke, que pretende alertar sobre o suposto risco de o Sínodo da Sinodalidade mudar a doutrina da Igreja. Antes de tudo, explicando aqui que estes sínodos, da igreja, foram uma coisa criada pelo Papa Paulo VI e eles são um corpo advisório. A função desse corpo é dar conselhos, o sínodo dos bispos. Entendeu? Então não é a mesma coisa que o conselho ecumênico, não tem poder per si para mudar a doutrina. E, sinceramente, se você acredita que o Papa pode corromper o depósito da fé, simplesmente porque ele quer ou porque um sínodo aconselha a fazer isso, eu não sei o que é que você insiste em fazer na Igreja Católica. Vamos para a notícia. Papa Francisco alerta contra ideologias na Igreja e no mundo. Em sua conversação com jornalistas no voo de volta da Mongólia, Papa Francisco fala sobre vários tópicos, incluindo a próxima Assembleia Geral do Sínodo, e reitera que seus comentários recentes para jovens católicos russos foi um convite para que eles não esqueçam sua herança cultural. Isso aqui é outro assunto que eu vou gravar vídeo a respeito, Essa parada aí. O Vatican News, Papa Francisco deu a sua conferência de imprensa tradicional em voo na segunda-feira, com jornalistas viajando com ele no avião papal retornando para Roma da Mongólia. Ele respondeu questões em vários tópicos, começando com a questão de um jornalista. Pronto. Aqui segue uma transcrição em inglês e tradução, da conferência de imprensa. Minha questão é: qual foi o seu principal objetivo com essa visita e você está satisfeito com o resultado adquirido? Visita à Mongólia, Papa Francisco, a visita à Mongólia, Papa veio até mim quando pensando sobre a pequena comunidade católica. Eu faço essas visitas para visitar comunidades católicas e também entrar em diálogo com a história e cultura do povo e com o misticismo do povo. É importante que a evangelização não é concebida como proselitismo. O proselitismo sempre restringe. Papa Bento disse que a fé não cresce por proselitismo, mas por atração. A proclamação do Evangelho entra no diálogo com a cultura. Existe uma evangelização da cultura e também uma enculturação do Evangelho, porque cristãos também expressam seus valores cristãos com a cultura do seu próprio povo. Isso é o oposto do que colonização religiosa seria. Para minha jornada foi para conseguir conhecer as pessoas da Mongólia e entrar em diálogo com eles, receber sua cultura e acompanhar a igreja em sua jornada com muito respeito por eles e sua cultura. Estou satisfeito com o resultado. Aí, eu faço pergunta que interessa,
Sua Santidade, seus comentários recentes para jovens católicos russos sobre a Grande Mãe Rússia, o legado de figuras como Pedro o Grande e Caterina II causaram alguma discussão. Esses comentários irritaram grandemente, por exemplo, ucranianos que também tiveram consequências diplomáticas e viram, até certo ponto, quase uma exaltação de imperialismo russo e o endossamento das políticas do Putin. Eu queria te perguntar por que você sente a necessidade de fazer esses comentários. Se você tivesse refletido a oportunidade de fazê-los, repetiria-os? E também, para fazer as coisas claras, pode nos dizer o que você acha de imperialismo, em particular do imperialismo russo? Resposta: vamos falar do contexto. Foi um diálogo com jovens russos. No fim do diálogo, eu usei uma mensagem que eu sempre repito. Tomar responsabilidade por seu legado. Primeiro ponto, tome o seu legado. Eu digo a mesma coisa em todo lugar. E com isso em mente, eu tento criar um diálogo entre os avós e os netos. Que os netos tomem seu legado. Eu digo isso em todo lugar, e essa foi a mensagem. O segundo ponto, para clarificar o que eu quis dizer com legado, eu mencionei a ideia da Grande Rússia, porque o legado russo é muito bom, é muito bonito. Pense sobre o campo da literatura, da música, voltando para Dostoiévski, que hoje explica para nós do humanismo maduro. A Rússia took charge. O que é isso mesmo? Se encarregou desse humanismo, que se desenvolveu nas artes e na literatura. Isso seria um segundo aspecto quando eu falei de legado, não seria? O terceiro ponto talvez não foi apropriado, mas falando da Grande Rússia, não tanto no sentido geográfico, mas no sentido cultural. Eu lembro que nós fomos ensinados na escola. Pedro I, Pedro I, Caterina II, e esse terceiro ponto veio, o que talvez não foi tão correto assim. Eu não sei. Deixe os historiadores dizerem, mas foi uma nota adicional que veio para minha mente porque eu estudei na escola. O que eu disse aos jovens russos para tomar a responsabilidade do seu legado. Para tomar o seu legado, que significa não comprá-lo, entre aspas, em outro lugar. Toma o seu legado. E que legado a Grande Rússia deixou? A cultura russa é de grande beleza e profundidade, e não deveria ser cancelada por razões políticas. Já houveram tempos sombrios na Rússia, mas o seu legado sempre permaneceu intacto. Aí você falou de imperialismo, e eu não estava pensando em imperialismo quando eu disse aquilo. Eu falei de cultura, e a transmissão da cultura nunca é imperial, nunca. É sempre diálogo. E eu estava falando sobre isso. É verdade que existem imperialismos que querem impor sua ideologia. Eu vou parar aqui. Quando a cultura é destilada e tornada em ideologia, é veneno. Cultura usada, mas destilada em ideologia. Nós devemos distinguir a cultura das pessoas das ideologias que aparecem de algum filósofo ou algum político. E eu digo isso para todo mundo, também para a igreja. Dentro da igreja, às vezes, tem ideologias que separam a igreja da vida que vem da raiz e sobe. Ele separa a igreja da influência do Espírito Santo. Uma ideologia é incapaz de encarnação, é só uma ideia. Mas quando a ideologia acumula força e se torna política, normalmente se torna uma ditadura, certo? Se torna uma capacidade de dialogar, de se mover para frente com as culturas. E imperialismos fazem isso. Imperialismos sempre consolidam a partir de uma ideologia. Na igreja também nós devemos distinguir doutrina de ideologia. Verdadeira doutrina nunca é ideológica, nunca. É fundamentada no santo povo de Deus. Em vez disso, ideologia é distanciada da realidade, distanciada das pessoas. Não sei se respondi sua pergunta.
Aí perguntaram aqui se o Laudato Si é uma demonstração de simpatia com ativistas do meio ambiente. Resposta: geralmente falando, não toco nesses extremismos, mas os jovens estão preocupados. Um bom cientista italiano, né, entregou speech, ok, entregou um bom discurso e concluiu dizendo: eu não iria querer minha neta, que nasceu ontem, para viver num mundo tão feio em 30 anos. Pessoas jovens pensam sobre o futuro, e nesse sentido, eu gosto que eles lutam bem. Mas quando a ideologia é envolvida, ou pressão política envolvida, e é usada para isso, falha. Minha exortação apostólica vai ser lançada no dia de festa de São Francisco, 4 de outubro. E é um review do que aconteceu desde o COP em Paris, que foi talvez o mais frutífero até agora. Existem algumas notícias sobre alguns COPs e sobre algumas coisas que não foram resolvidas ainda. E tem uma urgência para resolvê-las. Não é grande como a Laudato Si, mas é uma continuação da Laudato Si, né? Franciscano não sei o que lançar isso aqui, o pessoal ficou louco, né? E finalmente, você gostaria de uma igreja sinodal na Mongólia e através do mundo. A Assembleia de Outubro já é fruto do trabalho do povo de Deus. Como podem os batizados de todo o mundo ser envolvidos nessa fase? Como pode a polarização ideológica ser evitada? Perdão a gripe. E os participantes serão capazes de falar e dividir publicamente o que estão experienciando para permitir que caminhem juntos, ou o processo inteiro será privado? Resposta: você falou sobre como evitar pressão ideológica. Não há lugar para ideologia no sínodo. É uma dinâmica diferente. O sínodo é sobre o diálogo entre os batizados, entre os membros da igreja, na vida da igreja, o diálogo com o mundo, sobre os problemas que afetam a humanidade hoje. Mas quando alguém pensa em seguir um caminho ideológico, o sínodo acabou. Não há lugar para ideologia no sínodo. É um espaço para o diálogo. Falar com cada um, como irmãos e irmãs, discutindo a doutrina da igreja, movendo para frente. Então eu quero esclarecer que sinodalidade não é uma invenção. É de São Paulo VI. Quando o Vaticano II acabou, ele percebeu que no ocidente da igreja perdeu a sua dimensão sinodal. A igreja oriental ainda tinha. Por essa razão, ele criou o Secretariado do Sínodo dos Bispos, que nesses 60 anos carregou para frente a reflexão e o caminho sinodal como um caminho progressivo, né, movendo para frente. Quando foi o aniversário de 50 anos dessa decisão de Paulo VI, eu assinei e publiquei um documento sobre o que o sínodo é e como ele tinha progredido. E agora progrediu mais, maturou mais, né? E por essa razão eu achei que seria muito bom de ter um sínodo na sinodalidade. O que não é uma tendência, é uma realidade ancestral. A igreja oriental sempre teve. Mas como nós vivemos sinodalidade e vivemos como cristãos, como eu disse antes, sem dar margem para ideologias. No processo de assembleia, existe uma coisa que nós devemos guardar: a atmosfera sinodal. Isso não é um show de televisão onde você fala sobre tudo. Não. É um momento religioso. É um momento de troca religiosa. Nas instruções sinodais, eles vão falar por 3 ou 4 minutos cada. E aí vai ter 3 para 4 minutos de silêncio para oração. E aí mais 3 e oração. Sem esse espírito de oração não há sinodalidade. Se torna política e parlamentarismo. O sínodo não é um parlamento. Em relação à privacidade das discussões, tem um departamento chefiado pelo Dr. Ruffini, que está aqui, e vai
lançar, né, essas paradas de imprensa relacionadas ao sínodo, ao progresso do sínodo. No sínodo é necessário guardar a religiosidade e guardar a liberdade daqueles que falam. Por isso, vai haver uma comissão liderada pelo Ruffini que vai providenciar informação dos progressos do sínodo. Aí perguntando aqui, o sínodo também trouxe criticismo de áreas católicas. Aí falou desse livro do Cardeal Purk. Resposta. Eu não sei se já disse isso antes, alguns meses atrás eu chamei uma carmelita. Aí falou com ela, ela respondeu. Aí ela falou: Sua Santidade, estamos com medo do sínodo. Porque a gente tem medo que você vai mudar a doutrina. Isso é o que ela estava dizendo, ela teve essa ideia. Mas se você for para a raiz dessas ideias, você vai achar ideologias. Sempre, quando alguém quer se separar do caminho da comunhão com a igreja, o que sempre puxa a pessoa é a ideologia. Eles acusam a igreja disso ou daquilo, mas eles nunca fazem uma acusação do que é verdade. Que a igreja é feita de pecadores, eles nunca falam de pecado, eles defendem uma, entre aspas, doutrina. Uma doutrina que é água destilada, que não tem gosto e não é a verdadeira doutrina católica, isso é, no credo. Isso muitas vezes escandaliza. Quão escandaloso é a ideia que Deus se tornou carne, que Deus se tornou homem, que Nossa Senhora manteve sua virgindade. Isso escandaliza. Pessoal, foi isso, né? Vou já gravar o próximo vídeo. Até a próxima.